Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil, especial CNBB 70 anos, diretamente do Palácio São Joaquim, atual sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na sala onde no dia 14 de outubro de 1952 nasceu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 7 décadas de história e missão que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil completa neste mês de outubro. Para celebrar esse jubileu, o Boletim Igreja no Brasil vai contar um pouco da história dessa, que é uma das maiores conferências episcopais do mundo. O CNBB surgiu antes do Concílio Vaticano II, em 1952. E foi uma, digamos assim, uma criação, uma iniciativa melhor, do arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Hélder Câmara, que teve essa iniciativa. Claro, contou com o apoio dos bispos, teve um apoio muito grande do nuncio apostólico naquela época, Dom Carlos Chiarlo, e ele foi a Roma, Dom Hélder Câmara foi a Roma, esteve com o cardeal Montini, que na época trabalhava na Secretaria de Estado, um bispo na época muito destacado, né, em Roma, e ele com Dom Hélder levaram o projeto da criação da conferência ao Papa Pio XII, e Pio XII então aprovou o projeto, incentivou o projeto e assim surgiu. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, uma das descobertas, digamos assim, foi de ver essa sala muito bem conservada. Inclusive com as mesmas cadeiras da fotografia da fundação da CNBB, esse mesmo local. A sala estava um pouquinho deteriorada, mas depois ela foi reformada, foi restaurada e ficou tal e qual se encontrava no passado, claro, com as renovação e restauração necessárias. E justamente quisemos fazer dessa sala um marco para a nossa conferência episcopal. Aqui tivemos o grande acontecimento do início da fundação da CNBB no encontro de arcebispos do Brasil, na época, e que Dom Hélder Câmara, como auxiliar do Rio de Janeiro, ele foi alguém que secretariou e tem as atas que aconteceram aqui nessa mesma sala e também nessas mesmas cadeiras. Eu vejo o nascimento da CNBB há 70 anos, outubro desse ano faz 70 anos, como uma consequência de um trabalho da Igreja de reconstrução, de retomada. A conferência é muito importante porque nosso país é grande, né? Muito diversificado em suas regiões e nem sempre, né, os desafios que aparecem, que vão surgindo no campo da evangelização, uma diocese sozinha, digamos, pode como que dar conta, né, de responder a esses desafios. Daí a conferência realmente é um organismo de comunhão, está a serviço das dioceses, né, no caso aqui do Brasil, e procura servir as dioceses, aos bispos. Essa é a função da conferência, criar comunhão, fortalecer a missão evangelizadora e responder em conjunto, né, como conferência, a desafios pastorais que ultrapassam muitas vezes, eu diria assim, a capacidade da própria diocese. Respeitando as dioceses, né, a sua caminhada, a autonomia das dioceses, né, respeitando a cada bispo, evidentemente, mas procurando também juntos, né, em comunhão, responder aos novos desafios que vão surgindo. Tivemos que encontrar um critério para avaliar, para compreender, até antes de avaliar, para compreender os 70 anos. Porque é uma história muito rica, muito fecunda. É uma história que nasce antes do concílio, que se projeta para dentro do concílio e que recebe o Concílio Vaticano II no Brasil. Então nós temos que encontrar um critério. Primeiro, a relação da CNBB com o concílio. E segundo, a relação da CNBB
com o Brasil que viveu tudo isso aí, uma história muito fecunda e rica e intensa, pós-guerra, regime militar, depois reabertura democrática, agora esse momento que nós estamos vivendo. Então, fizemos essas duas referências, a relação com o Concílio e a relação com a sociedade brasileira. O desafio é da comunhão, né? Porque nós hoje, a expressão não é boa, mas eu não encontro outra. Nós não encontramos outra. Nós somos hoje, no dia que eu estou conversando com você, 322 bispos na ativa. Recebemos aqui, eu tive a alegria de receber o secretário da Conferência Episcopal do Timor-Leste. São 3 bispos. Então, assim como nós perguntávamos a ele, mas como é que o senhor faz a Assembleia lá? Ele disse assim, e eu vos pergunto a mesma coisa, como é que vocês aqui com 322? Então, são práticas que foram construídas ao longo do tempo para chegar à tradução da comunhão ao consenso. A Igreja Católica, a caminho do reino, anuncia o Evangelho de Jesus. E ao anunciar o Evangelho de Jesus, ela toca as circunstâncias da vida, uma tarefa bonita e importante de marcar a sociedade com o sabor do Evangelho. O sabor do Evangelho dá rumos novos à vida, à sociedade. Por isso, a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua história de 70 anos, contribuiu muito, por exemplo, para a democracia. A CNBB ela não é um órgão político, como a Igreja não é um órgão político partidário. Mas é da fé, é do cristianismo, estar com o coração no céu e estar com o pé no chão. E o pé no chão, principalmente, como o Papa Francisco diz, o chão marcado pela poeira, marcado pela lama, uma lama que se constrói das lágrimas de tanta gente sofrendo. A história da CNBB foi sempre uma história de solidariedade. Há pouco tempo, estávamos recordando alguns documentos da CNBB e um deles me parece que se aplica bem a esse assunto aqui. Quando a CNBB usou do livro do Êxodo, capítulo 3, eu ouvi os clamores do meu povo. Portanto, se há algum motivo de orgulho, que o orgulho nunca é muito santo, mas se há algum motivo de orgulho, é de sermos uma conferência que nunca fechou os ouvidos nem o coração para as dores do povo brasileiro, que são incontáveis. Desejo uma conferência cada vez mais unida, respeitadas as diversidades, uma conferência que mantenha a fidelidade e com certeza vai manter a esse compromisso com a vida no Brasil como uma instância de serviço ao povo brasileiro. Senhor Jesus, tenho a alegria e a responsabilidade de crer que somos um desde o meu batismo. Não te apagues tanto dentro de mim. Olha pelos meus olhos, escuta por meus ouvidos, fala pelos meus lábios, caminha pelos meus pés, que minha pobre presença humana lembre ao menos de longe tua divina presença. Ah, Senhor Jesus, enquanto somos muito elogiados, mau sinal, sinal de pouca transparência, sinal de opacidade. Que Deus nos ajude a todos.